Eu não sei você, mas eu choro muito aí sentado nessa cadeira. Quando cantaram aqui o louvor, não me deixe te abandonar, Senhor, nem perder a essência do primeiro amor. A vida cristã é uma caminhada, querida, é uma caminhada. E não é uma corrida de 100 metros, não. É uma maratona. E o Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Amém, querido? E graças a Deus que o convite do Senhor é maravilhoso para todos nós. Ele disse: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados por causa das coisas deste mundo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Nele nós encontramos o descanso, nele encontramos a paz. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A Ele toda honra, glória e louvor. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. É isso mesmo. Ele é um Deus que muda histórias, querido. Ele é um Deus que muda a história. É um Deus que muda a nossa vida. É um Deus que transforma a nossa vida. Ser cristão é ser mudado, é ser transformado, é ser uma nova criatura. Amém, querido? E hoje é um dia especial, né? Dia especial para todos nós, para essa igreja. Nós temos muitos filhos que não estão aqui. Amém, querido? Que estão em outros lugares, servindo a Deus. Até em nações, outras nações, nós temos filhos desse lugar aqui. Porque nós pastoreamos o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Nós produzimos discípulos para o reino de Deus, não para uma denominação específica. Nós somos cidadão do reino, amém, querido? E é maravilhoso saber que esse Deus, e eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, do mesmo jeito que Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Talvez você esteja passando momentos difíceis, mas o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, querida? E hoje é um dia maravilhoso. Nós vamos estar ordenando ao Ministério Pastoral Francesca e Loiana. Francesca, meu parceiro de ministério desde os 7 anos de idade. Meu ministro de louvor desde a infância. Sabe? E, querido, não pense que nós fazemos algo movido por nosso instinto humano, não. É Deus. É Deus que prepara os tempos. Deus é que prepara as estações. A palavra de Deus é maravilhosa. O Salmo 139 diz assim, olha esse salmo maravilhoso. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe Tu esquadrinhas o meu pensamento. Conhece o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não chegou na minha boca, Senhor. Tu já conhece toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado. Não posso compreender. Tu me viste a substância ainda informe, quando no ventre da minha mãe eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Olha, o Senhor nos viu a substância, ainda o zigoto, ainda o feto se formando. Ele diz: tu me viste a substância ainda informe. E no teu livro, olha que maravilha, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que maravilha, saber que Deus tem um propósito na nossa vida, querido. Você não está aqui nesse mundo por acaso, você não chegou aqui por acaso.
Você foi concebido por Deus. Você foi planejado por Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Amém, querido? Deus tem uma missão para você realizar, querido. Ninguém está aqui simplesmente para vivermos essa vida, não. Há um propósito na vida de todo homem. Há um propósito maravilhoso na vida de todo homem. E a minha pregação é assim mesmo, querido. Ela é na hora ali. O apóstolo Paulo, pregando aos gregos, os filósofos gregos, os sábios gregos, e ele viu lá um monte ele viu a religiosidade do povo grego, ele viu os vários deuses ali, vários tipos de divindade, e ele chegou lá e disse: olha, eu olhei que vocês são pessoas muito religiosas, e olhando os altares, eu vi que vocês têm altar a um Deus desconhecido, e esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que fez os céus e fez a terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito: o céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés. Esse mesmo Deus, Ele criou de um só homem, Ele formou toda a humanidade, e Ele estabeleceu os limites e os lugares da sua habitação, para que eles pudessem buscar a Deus e encontrá-lo. Sabia? Deus planejou o lugar do seu nascimento. Deus planejou o lugar que você ia viver. Deus fez conexões, Ele ligou pessoas. Eu nasci naquela linda cidade de Lábrea, no Purus. A minha esposa nasceu em Manaus. Nasceu na Beneficente Portuguesa. Certo dia Deus cruzou os nossos caminhos, porque Deus tem um plano e um propósito nas nossas vidas. Deus tem um plano na vida do Francesco e da Loiana. Sabe, a palavra que Deus me deu sobre a vida do Francesco foi: desde o ventre da tua mãe eu te conheci e te constituí profeta às nações. Amém? Eu disse isso para ele quando ele era bem novinho. Eu disse: filho, a palavra que Deus tem para mim em relação à tua vida é essa: eu te constituí, desde o ventre da tua mãe eu te conheci e te constituí profeta às nações. Não pense, querido, não pense que Deus só se importa conosco quando nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus. Não, Ele tem um plano na nossa vida, Ele tem um plano na sua vida. E a Bíblia diz que a gente precisa cooperar com o plano de Deus. Quando a gente coopera com esse plano, quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós encontramos a realização pessoal. O vazio que está na nossa alma é preenchido. Nós preenchemos o vazio da nossa alma quando nós nos alinhamos com o plano de Deus. E o plano de Deus conosco está desde quando nós nascemos, querido. A minha vida, querido, eu era um cara perdido. Quantas madrugadas eu saía aí, eu brigava, era de galera, você nem sabe. Eu chegava de madrugada, sozinho, à noite, naqueles tempos. Eu vivia na cachoeirinha, nos bares. E Deus me guardou. Sabe por quê? Porque Ele tinha um plano na minha vida. E no tempo certo, o plano de Deus se cumpre. Vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo? Ele foi um homem educado nas leis judaicas, na religião judaica. Ele era um judeu tão sectário, fundamentalista, que quando o cristianismo surgiu, ele começou a perseguir os cristãos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pegava ordens dos sacerdotes, ordem do poder judiciário daquela época, e ele ia nas cidades, e onde ele encontrava um cristão, ele prendia, e os açoitava. E teve até um deles, um homem famoso, um Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, que Paulo ajudou no assassinato dele, porque ele foi apedrejado.
E quando os pessoal dizem, quem está de acordo com o apedrejamento dele, coloca a sua capa aqui. Aí todo mundo ia tirando a capa. Isso foi uma revelação que eu recebi agora, viu essa? Todo mundo ia tirando a capa e colocando lá. E o apóstolo Paulo colocou a capa dele lá. E Estevão foi apedrejado. E quando ele foi apedrejado, a presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida faz a gente ser misericordioso, faz a gente ser perdoador. E ele olhou para o céu, ele viu Jesus, ele teve uma visão celestial, e ele disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado, Senhor, porque ele estava cheio do amor de Deus. E ele foi apedrejado, e ali ele morreu. E o apóstolo Paulo foi partícipe desse crime. Tempos depois, o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, a fim de prender mais cristãos, porque no entendimento dele, ele estava fazendo a coisa boa, querido. Quantas pessoas hoje estão fazendo coisas erradas, mas eles pensam que estão certo, sabe, eles estão enganados. Aquelas pessoas que mataram Jesus, Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. E Paulo fez isso, e ele pensava que estava fazendo certo. Certo dia, ele ia para a cidade de Damasco, que hoje é a capital da Síria, e ele estava lá no caminho, ele e mais outros homens, soldados, armados da guarda sacerdotal lá, e eles iam caminhando, e de repente ele teve uma visão celestial. Ele viu uma luz muito forte, e ele ficou cego com aquela luz, ele cegou ele aquela luz, e ele caiu do cavalo, literalmente. Não espere cair do cavalo não, querido. Não espere cair do cavalo. Ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu a quem eu persigo? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vai, porque vai à cidade, ele disse: vai, entra em Damasco, vai na rua chamada direita, porque eu vou fazer algo na tua vida. E aí ele foi lá, e ele ficou cego. Desde aquele momento ele não conseguiu mais ver, e ele ficou desesperado, porque ele estava cego. E quando ele chegou lá na cidade, ele entrou numa casa lá, alguém que recebeu ele, e ele começou a orar: por que eu estou assim? Jesus, é tu mesmo, o que é isso? E Jesus disse: olha, manda chamar Ananias, que é um discípulo meu. Ele está na rua tal, na casa tal, no número tal. Diz para ele vir aqui comigo. E aí ele falou com o pessoal da casa, e foram lá chamar o Ananias, que era um discípulo de Jesus. Era um cara que ninguém sabe quem é esse Ananias. Hoje o mundo está muito atrás de celebridades, as celebridades pastorais, as celebridades bíblicas, mas muitas vezes nós vamos ter muito engano, muita coisa no céu que nós vamos nos surpreender. E esse Ananias estava lá, e o cara disse assim: olha, tem um cara lá chamado Saulo, ele disse para ti ir lá orar por ele, que Deus deu uma revelação para ele. Ah não, ele não, o próprio Deus, o próprio Senhor falou com Ananias. Ananias teve uma visão, e ouviu a voz do Senhor: há um homem na rua tal, ele está orando, e ele viu na oração, ele viu numa revelação você chegando lá, impondo as mãos sobre ele, ele sendo curado da cegueira dele. Vai lá com ele agora. Aí o Ananias: mas Senhor, eu conheço esse homem, Senhor, ele é renomado, porque ele tem saído por aí, prendendo cristãos, colocando nas prisões, açoitando, Senhor. O que é isso, Senhor? Eu não vou lá com ele não. Sabe o que ele disse? E é aí que é o ponto que eu quero chegar. Ele disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, e para proclamar o meu nome em todas as nações. Você pode dar um aplauso para o Senhor?
E o apóstolo Paulo mais tarde disse: eu, o menor de todos os santos, que não sou nem digno de ser chamado de cristão, porque eu persegui a igreja do Senhor, mas Deus, para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua graça, para mostrar o seu amor, escolheu a mim. Escolheu a mim. E agora Paulo passou a viver completamente para o Senhor. Ele abriu mão dos títulos dele. Ele era um grande líder religioso judaico. Ele teria sido um grande membro do sinédrio judaico. Ele seria uma grande autoridade. Isso que eu digo agora, irmãos. Hoje em dia você diz assim: venha para a igreja que você será abençoado. Venha para a igreja que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Naquele tempo a pregação não era essa. Era: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Eu imagino os pastores de hoje pregando no tempo do Coliseu, né? Porque hoje a gente prega assim: irmão, venha para a igreja e você vai ser abençoado e vai ter vitória. Imagina como era naquele tempo. Meu irmão, aceite Jesus e você pode perder a sua família, e você vai ser perseguido. Porque, querida, fé não é uma coisa de ganhar coisas, é um estilo de vida. A nossa pátria está nos céus, mas Deus tem bênção para a nossa vida, sim. Mas as bênçãos de Deus, a bênção de Deus verdadeira é essa: é viver para Ele, é servi-lo. Porque toda glória humana, toda riqueza humana, toda bênção humana, ela vai desaparecer. No sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Olha, meus irmãos, o que eu vejo de famílias se matando por bens, porque o pai morreu, porque a mãe morreu. O que eu vejo, as pessoas se matando por coisas, e no final da vida, querido, no final da vida, eles vão ver que correram em vão. Que correram em vão. Tem uma música que diz assim: busco na vida tantas coisas, sem saber qual a razão. E aí eu não vou nem cantar, que eu já esqueci. Mas sabe que diz assim no final? Para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento, o que eu preciso os homens não podem dar. O que eu preciso a prata não vai pagar. O que eu preciso esse mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo, ó Deus. Atrai-me para perto de ti, dá-me. Oh, você pode orar assim? Guia-me para perto de ti, esconda-me, ó Deus. Uma vez, Jesus fez um discurso muito forte, querido. Você sabia? A gente pensa assim, que Jesus só falou coisinhas boas. Ai, Jesus só falou coisinhas... Não. Jesus escandalizou muita gente, querido. Jesus não falava coisas boas, ele falava aquilo que o povo precisava ouvir. Ele falava a verdade. E olha, e todo mundo, muita gente deixou Jesus. Jesus disse, sabe o que Jesus disse? Olha, vocês estão me procurando só por causa dos milagres. Vocês estão me procurando só por causa da multiplicação dos pães. Vocês estão me procurando só por causa das curas. Vocês estão me procurando só por causa de interesses pessoais de vocês. Ele disse, ele deu na cara mesmo. A igreja hoje, muito da igreja está procurando a Deus só para receber algo de Deus. Deus é um mordomo mor para servi-los. Ele disse, olha, vocês estão me procurando só por causa disso. Mas ele disse, procurai antes a comida que, não buscar a comida que perece, mas a comida que permanece para a vida eterna. E cara, a galera toda deixou Jesus. De repente uma multidão virou as costas para Jesus.
Uma multidão virou as costas para Jesus. A gente pensa que só Jesus só dizia coisinha boa, né? A gente pensa que Jesus era politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. Certa vez, uma mulher, era de outra nação, era cananeia. Ela chegou com Jesus e disse: Senhor, Senhor, me ajuda, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela queria uma solução para o problema dela. Olha a frase de Jesus. Se fosse hoje, Jesus ia ser processado por como é que é o ódio ao estrangeiro? Xenofobia. Sabe o que Jesus disse? Não é lícito dar comida para os cachorrinhos. A prioridade são o pessoal da casa. Olha, Jesus chocou essa mulher. A gente pensa que Jesus só falou coisinhas. Olha, quem fala coisinhas boas é o povo de hoje. E Paulo já profetizou isso. Ele disse: vai chegar um dia que os homens vão se cercar de mestres que só vão falar aquilo que eles querem ouvir, que faz coceira no ouvido. Mas Jesus foi confrontador. Olha o que Jesus disse. Mas você pensa que essa mulher desistiu? Ela disse: Senhor. Não, isso foi a segunda vez. A primeira vez Jesus disse: olha, eu não vim para os cananeus, eu não vim para os samaritanos, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi primeiro fora. Tipo assim, ó, eu sou amazonense. Jesus era amazonense e chegou um paraense, para você entender, pedindo um milagre. Ele diz: olha, eu não vim para os paraenses, eu vim só para os amazonenses. Foi a primeira coisa que ele disse. Mas ela não desistiu. Aí ela tentou, Senhor, Senhor, me ajuda, a minha filha está horrivelmente demoniada. Aí que ele disse a segunda vez, ele disse, aí agora ele disse: olha, eu não vim, eu vim trazer comida para os filhos, não para os cachorrinhos. Segunda vez que ela foi decepcionada, se decepcionou com Jesus, mas ela não desistiu. Na terceira vez ela disse: Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos, Senhor, ele come do resto das comidas que caem debaixo da mesa. Sabe o que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé, mulher, vai, porque a tua filha já está liberta. Jesus ele confrontava. Um jovem chegou todo boçal com Jesus: mestre, olha, eu sou o cara, eu obedeço, eu respeito tudo, eu cumpro todos os mandamentos e tal. Quero saber o que falta para mim, Jesus, o que falta para mim, mestre? Ele disse, Jesus viu a arrogância, né? Ele era um mentiroso, ele não fazia tudo aquilo não, porque o primeiro mandamento diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Então o primeiro mandamento diz: eu entrego tudo pelo Senhor, eu entrego tudo por Ele, eu dou a minha vida por Ele. E aí, quando Jesus disse: tá bom, tu és bom, né? Parabéns, você é o cara mesmo. Só faz uma coisa: pega todos os teus bens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Jesus provou para ele que ele não cumpria o primeiro mandamento, que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que ele fez? Saiu triste dali, porque era dono de muitas posses, muitas propriedades. Jesus não negocia. E aí, tu pensa que Jesus saiu correndo atrás dele? Ei, por favor, vem. Não. Deus deu para nós. Deus tem um plano na nossa vida, amém, querido? Deus tem um plano na nossa vida. Mas sabia que tem outro bichinho ruinzinho que também tem um plano na nossa vida? O diabo também tem um plano na nossa vida. Ninguém fala mais isso hoje. O diabo também tem um plano na nossa vida. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele tem um plano na nossa vida. As nossas decisões, as nossas escolhas vão definir o nosso futuro, querido. Meus sobrinhos estão aqui, a maioria deles me conhece. Eu tomava 5 garrafas de cachaça por dia, querido. Eu e os colegas, né? Não era eu sozinho tomando 5 não, que eu não aguentava. Mas eu tomava 5 garrafas de cachaça por dia, querido. Os meus sobrinhos, algum de vocês viram eu tomando cachaça alguma vez? Agora imagine, onde eu estaria hoje se eu tivesse continuado naquela vida? Estaria morto. É ou não é?
como tantos outros morreram, como amigos meus morreram, como colegas meus morreram. As nossas decisões definem o nosso futuro, e é bíblico, está lá em Deuteronômio 30:15, lá diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, estatutos e juízos, eu vos declaro que vos abençoarei. Que maravilha! Deus disse, se a gente ouvir os ensinos dele, ele nos abençoará, querido. Hoje eu estou jovem, estou um garoto. Imagina eu, olha, faz 32 anos que eu parei de beber, daquela maneira que bebia. Faz 32 anos. Imagina se eu estivesse tomando cachaça daquele jeito, querido. Como é que fica o fígado? A Bíblia diz, sabe o que? A Bíblia diz assim, ó. Não, mas vou continuar no Deuteronômio 30:15, então já pulo para outro. As palavras vêm. Então, aí ele diz, ó. Porém, no mesmo texto lá. Porém, se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e ouvires a outros deuses, Satanás, outros deuses, eu vos declaro, que certamente perecereis. Deus diz, eis que te coloco diante de ti hoje, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe pois a vida. Olha, Deus diz, escolhe a vida, filho, escolhe a vida, meu irmão, escolhe a vida, escolha servir a Deus, escolha o Senhor. Quantas pessoas, querido, já passaram por aqui, e seus filhos estavam na igreja, e eles com raiva saíram, foram embora, e hoje seus filhos estão perdidos, queridos, estão perdidos, e ele diz, eu vos declaro, que certamente perecereis. Não adianta, querido, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai colher as coisas ruins. Deus tem um plano na nossa vida, e Ele quer realizar esse plano, mas o diabo também tem um plano na nossa vida. Qual o plano que você vai seguir? Qual o plano que você vai escolher? O plano de Deus ou o plano do diabo? Porque ele diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe pois a vida, para que vivas, ele diz. Olha o que ele diz, para que vivas, tu e a tua descendência. O pecado dos pais se reflete na vida dos filhos. Sabe uma das coisas que mais mudou a minha vida, querida? Eu pensei assim, esses meus filhos me viram várias vezes rolar na sala bêbado. Esses meus filhos me viram várias vezes sair dos lugares desacordados, bêbados. Sabe o que mais pesou na minha vida? Eu disse, eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero isso para os meus filhos. E ele diz, escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O pecado dos pais reflete nos filhos, querido. Reflete nos filhos. Então, escolhe pois a vida para que tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, que eles são para a nossa vida, querido. Pecado, tudo que a Bíblia estabelece como pecado, sabe por quê? É porque vai fazer mal para nós. Não é porque Deus é caprichoso, não. Não, peraí, eu vou dar um monte de regra para eles, se eles desobedecerem, eles são errados. Não, é porque o pecado gera morte. Hoje a minha esposa perguntou de mim, Xavier, o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso? É isso mesmo que está dizendo. O resultado do pecado vai ser morte, querido. Morte. Provérbios capítulo 3 diz assim, ó, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Guardar os mandamentos do Senhor traz vida. O provérbio diz assim, a minha palavra é medicina, a minha palavra é saúde. Minha palavra gera saúde, querido. Deus tem um plano na sua vida, querido. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Por isso que, aí quando aqueles apóstolos, quando todo mundo foi embora, Jesus disse, se virou só para os 12, só ficou os 12 lá.
Só ficou os mais chegados. Aquela multidão é igual hoje nas igrejas. A multidão está cheia de multidões querendo a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Em vez de querer o abençoador. No dia que cessar a bênção, eles abandonam o Senhor. E foi assim que aconteceu. E eles foram lá com os dois. Jesus se virou para eles: vocês também vão se retirar? Está lá em João capítulo 6, versículo 68, se eu não me engano. Vocês também vão se retirar? Aí Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês conhecem a história do Éden? Vocês conhecem a história do Éden? Sabe como começou o engano do Éden? O Éden começou assim, ó, a serpente disse: ei, por que vocês não comem dessa árvore? Isso é uma metáfora, está entendendo? Isso é uma metáfora. Por que vocês não comem dessa fruta dessa árvore? Ela disse: não, o Senhor disse para nós não comermos. Por que o Senhor disse isso? Ele disse: porque Ele disse que no dia que nós comermos, certamente morreremos. Aí olha o que o diabo diz, a serpente: é certo que não morrereis. Do mesmo jeito, hoje o mundo está dizendo isso: viva do jeito que você quer, faça o que você quiser, viva sem regras e sem limites, não tem problema não, todo mundo vai para o céu. A velha mentira da serpente: todo mundo vai para o céu, Deus ama todos, e é verdade, Deus ama todos, mas Ele deixou na nossa mão: escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A única garantia de vida eterna é Jesus, e não é fazer uma oração, eu vou fazer uma oração aqui, não, é um estilo de vida. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. O Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é sua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Essa vida cristã, querido, não é uma religião. Religião é uma coisa nojenta, querido. Religião é uma coisa que tem só uma aparência, é uma aparência. Vida cristã é conhecer a Deus, é amar o Senhor, é se relacionar com Ele, é dormir pensando nele, é acordar pensando nele, é saber que Ele é a fortaleza da minha vida, é saber que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, é saber que Ele cuida de mim, é que a minha vida está em tuas mãos, é saber que posso todas as coisas daquele que me fortalece, é ter um amigo, ter um relacionamento, ter o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo é nosso guia, nosso mestre. Quando a gente é verdadeiramente cristão, querido, ninguém faz o que quer, a gente faz o que Deus quer. O que tu queres, Senhor? Essa semana morreu um grande evangelista mundial, Lori Cunningham, fundador da Jocum, e ele escreveu um livro. Pode falar, Senhor, né? Eu estou ouvindo.
Quem é cristão, querido? A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Ser cristão é ter intimidade com Deus, é ouvir a voz dEle, é perguntar dEle o que vou fazer. Não é sair fazendo as coisas do meu jeito, da minha maneira e pronto, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Ser cristão é dizer: Senhor, eu faço isso. Ele dizer: não, não. Ser cristão é negar-se a si mesmo, querido, é não viver mais para si. Você lembra lá no jardim do Éden, a mulher decidiu: eu quero comer essa fruta. O Adão decidiu: eu quero comer essa fruta, ela parece gostosa, ela parece saborosa. Deus disse: não coma da fruta, porque no dia que você comer você vai morrer. Mas eu quero, mas ela é gostosa, ela tem uma aparência boa. E Adão e Eva fizeram a vontade deles, comeram da fruta. Aproximadamente 4.000 anos depois, em outro jardim, agora no jardim do Getsemane, a mesma polêmica aconteceu. Jesus chegou com o pai e disse: Pai, se for possível, Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, Pai, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele disse: se for possível que esse cálice passe de mim sem que dele eu beba, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus restaurou o que Adão perdeu lá no Éden. Jesus abriu mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. Ser cristão verdadeiramente é isso, é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. A coisa mais importante nessa vida, querido, o que mais nós podemos dar para os nossos filhos, não é uma faculdade, não é riquezas, bens. A gente conhece histórias aqui de homens milionários que estão pobres, perderam tudo, e a família ainda fica se matando depois pelos bens. A melhor coisa que nós podemos dar para os nossos filhos é ensinar eles o temor do Senhor. Amém. Que é o princípio da sabedoria. Eu quero te dizer, querido, entregue o seu caminho ao Senhor, decida por Ele. Ele vai tirar o que precisa ser tirado da sua vida, mas é para o seu bem, é para o seu bem, querido. Ele ama você, Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Irmãos, quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu estava sozinho lá no Rio Grande do Sul, depois do carnaval de 1997, eu disse: eu não quero mais essa vida, agora eu quero servir ao Senhor. Eu cheguei na minha casa, eu tinha uísque 12 anos, rum, Montila, todo tipo de bebida. Montila, aquele roxinho, qual é aquele roxinho? Campari, Martini e tudo. Eu peguei tudo e joguei na pia da minha casa. Deus mudou a minha vida. Tudo que nos prende, querido, se torna uma escravidão, se torna uma dependência. Cristo nos chamou para a liberdade, amém, querido? E hoje, deixa eu ver aqui a hora, amém, e hoje nós vamos estar ungindo Francesco e Loiana, amém, Francesco? Já conversei com eles, é isso que vocês querem, vocês sentem o chamado de Deus também. Eu posso ver o chamado de Deus na vida deles. Deus nos chamou, querido. Agora, cutuca no seu irmão aí: Deus chamou você também. Deus chamou você também. Jesus disse: ó, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Cara, devia ter tirado esse negócio de condenado da Bíblia, né? Não é legal isso, pregar condenado. Mas está lá, querido. E essa é a missão para todos nós, é a grande comissão, amém, querido? Independente de ministério, nós temos uma missão: levar Jesus às pessoas. Agora, sabe o que acontece? Jesus não te condena, Jesus não te acusa, Ele só diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados pelos cuidados deste mundo, e eu vos aliviarei. Amém? É uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros. Amém, querido? Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu falo contigo, Senhor, e Senhor, eu quero cumprir o plano e o propósito que tu tens na minha vida. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para agir na minha vida e cumprir o teu propósito. Que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso para o Senhor.